Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo Borges e por motivos de bom senso eu não vou poder fazer trocadilhos com o Peru. Bom, eu sou o Gustavo Borges e eu não tenho nada a ver com o Peru. Eu tô aqui com o Henrique, que saiu de São Paulo pra fazer de uma lima uma limonada. Olha aí, hein? E eu aqui sou o Henrique, tô aqui no Peru, tendo que ouvir essas piadas sobre o Peru, mas eu tô tranquilo, porque eu já treinei bastante e qualquer problema eu tenho resposta pronta pra qualquer uma delas, cara. E eu tô aqui do meu lado com a Marília. Bom, eu sou Marília, esposa do Henrique, aqui em Lima, de São Paulo a Lima, para conversar então com o Paulinho e com o Gustavo. Muito bom, gente, olha que legal, a gente vai pro Peru hoje nesse jet lag desse mês. O jet lag, você que já conhece sabe, mas quem tá chegando e conhecendo agora, é uma série mensal que nós temos para falar com profissionais que mudaram de país por um motivo ou por outro, são vários motivos diferentes. Hoje a gente vai ter mais um motivo diferente aqui para conhecer e entenderam que foram enviados por Deus, estão apresentando o reino de Deus e falando de Cristo enquanto trabalham, enquanto vivem nessa nova realidade. E hoje a gente vai falar com o Henrique e com a Marília, que estão lá em Lima, no Peru. Pois é, muito legal estar aqui com esse casal super divertido, que tem aí 2 crianças e várias câmeras para controlar o sono das crianças, enquanto a gente enfrenta mais um jet lag para gravar esse podcast. Jet lag de 2 horas hoje, mais pertinho e tal. A gente tá gravando de noite e eles lá 2 horas antes já colocaram as crianças para dormir. Então aqui a gente vai um pouquinho até mais tarde para dar conta das combinações de horários, né? Porque a gente tem esse desafio, né, Gustavo? O Gustavo trabalha em horário comercial e o nosso propósito é conversar com pessoas que também trabalham, né? Em outros países. Então tem a questão do horário comercial, a questão do fuso horário, né? Então é sempre um desafio muito divertido a gente conseguir os horários. Sem contar o fuso horário das crianças, né? Exato. Pois é. Os horários dos filhos, às vezes tem escola, tem faculdade, tem fim de semana, tem férias, tem pandemia, mas a gente sempre arruma um jeito e eu tô muito feliz de gravar com vocês. Recebi ótimas recomendações de amigos muito queridos da equipe da Tente Brasil que falaram: vocês precisam conversar com esse casal. Conta pra gente como vocês foram parar no Peru. Quem começa? Ladies first. Vamos começar com a história. Vamos explicar então primeiro, porque assim, eu sempre quis morar fora do Brasil. Antes de casar, eu já tinha tido uma experiência de morar na Inglaterra um período, e aí depois que eu voltei de lá, eu sempre quis morar fora. E nós casamos, e o Henrique não tinha essa vontade, de forma alguma. Ele nunca quis morar fora do Brasil. Exatamente. E aí, anos de casamento e muita oração, né, gente? Que é assim que a gente faz as coisas, orando, né? Pra Deus trabalhar o coração. Nós fomos viajar uma vez de férias, tivemos uma oportunidade e fomos viajar pra Austrália. A gente ainda não tinha filhos na época. Ou seja, para querer mudar minha opinião, você tem que ir pro outro lado do mundo, praticamente, né? Mas... E aí nós passamos aquele período na Austrália, e aí foi a primeira vez que o Henrique olhou a possibilidade, nossa, que realmente era um lugar muito legal, foi uma experiência muito boa, e que ele se abriu um pouco mais para morar então fora do país, mas que então fosse para a Austrália. Muito bem, então a gente começou esse processo de estudar como era ir para a Austrália, visto, documentação e tudo mais, e as necessidades dos exames que a gente tinha que fazer para ser aprovado e para poder ir para a Austrália, e começamos o processo. O Henrique ainda trabalhava na empresa no Brasil, mas a nossa intenção... E lembrando que a gente queria mudar de vida, a nossa ideia era ir para a Austrália para recomeçar tudo. A gente não tinha filhos, a gente não tinha nenhum compromisso, então por que não sair do Brasil, ir para lá e tentar a vida, porque realmente esse país me parece maravilhoso. É o Brasil que deu certo, né? Tem calor, tem tudo. Vamos para lá. E aí a gente começou esse processo de colocar na mão de Deus esse plano, que a gente sentia que realmente eu como marido sabia que tinha um desejo por parte da Marília, mas por outro lado não podia pôr em risco o nosso futuro. Então depois na mão de Deus eu falei, vamos seguir em frente, porque se isso for da vontade de
de Deus, isso vai acontecer e Deus vai abençoar. E se não for, Deus vai mostrar o caminho. Então não tem como errar, vamos em frente, né? E aí na época a gente decidiu que o Henrique ia aplicar pro IELTS, né? Que era a prova, por conta da área de atuação dele, que era uma área que tinha uma abertura muito maior do que a minha, que era da área da saúde, que é uma área sempre mais complicada, né? Quando você quer mudar de país, por conta da legislação e validar documento e tal. E a área dele já era uma área que já tinha uma abertura maior, então a gente decidiu que ele faria o processo do IELTS. E esse processo do IELTS aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu não sabia muito inglês. A Marília é formada em inglês, né? Então eu percebi que, por outro lado, isso era um incentivo para eu aprender inglês, que é uma coisa importante, inclusive, para a minha área profissional. Estudei durante 6 meses, aprendi o inglês, fiz todos os simulados que existiam lá na escola e estava super preparado. Fiz a primeira prova. A prova, quando você faz para submeter o inglês, são 4 áreas, né? Você tem que saber falar, escutar, escrever e tudo mais. E das 4 etapas da prova, eu passei em 3 e repeti em uma, mas assim, de lavada. Era para tirar no mínimo 7, eu tirei como 9, 8, 7 e a outra 3. Nossa! Não é possível. E justamente o 3 foi na fala. Então eu disse, Marília, tranquilo, vamos conversar aqui, eu faço mais uma prova mês que vem e a gente consegue. Estamos a um passo, hein? E aí a gente conversou, a Marília me treinou, tava falando super bem. Fizemos a segunda prova, o que aconteceu? Eu tirei 9 na fala e tirei 3 na escrita. Nossa! Eu falei, como é que eu posso ter ido de um 9 para um 3? Caramba! Beleza, tranquilo. Treina a escrita. Então fui para a terceira prova 2 meses depois. Treinei tudo que eu podia. Eu fui super bem na escrita, super bem na fala e fui mal na outra parte, que era de listening, de escutar. Eu não entendi. Eu tirei também de um 8, eu fui para um 3 também. Eu falei, não é possível um ser humano conseguir ser tão bom no mês numa coisa e ser ruim na outra. Alguma coisa está acontecendo. E aí foi quando eu coloquei na mão de Deus e falei, olha, me parece de maneira muito clara de que o problema não sou eu, porque se eu não soubesse falar, nem escrever, nem escutar, eu tinha tirado nota baixa em todas as vezes que eu fiz, né? Então eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Quando, meses depois, eu recebi a notícia de que a empresa ia ser vendida. E nessa história eu falei, Marília, vamos esperar, porque é muita coincidência que está acontecendo na nossa vida. É que na época ele trabalhava numa empresa que não era multinacional, né? Era uma empresa brasileira. Essa empresa que eu trabalho era uma empresa nacional na época. E aí, quando a empresa foi comprada por uma multinacional, que é a empresa que eu trabalho hoje. E aí eu falei, Marília, espera, porque não é coincidência que justo uma empresa multinacional vai entrar na nossa vida aqui. Talvez tenha alguma coisa que Deus está preparando. E na primeira entrevista que eu fiz com essa nova empresa, eles estavam, na verdade, selecionando quem ficava, porque quando eles compraram a empresa, já tinha uma empresa deles no Brasil, então não podia ter 2 diretores de cada área, né? Das 2 empresas. E justamente foi nessa que eu fiz uma entrevista com a diretoria daquela empresa e eu fui um dos 2 diretores que foram escolhidos para permanecer na nova empresa, de um grupo de 5 diretores. Então, eu falei, Maria, vamos esperar, porque essa empresa está presente em 14 países, então a gente pode talvez fazer alguma coisa um pouco mais organizada, né? E simplesmente tentar a vida, né? Exato. Deixar tudo para trás. Aí veio a curiosidade, falaram assim, Henrique, então agora que você faz parte da nova empresa, você vai fazer uma apresentação para o nosso presidente. E adivinha, o nosso presidente fala inglês. Você fala inglês? Depende, né? Depende do dia. Porque eu pensei, por que Deus me fez aprender tanto inglês? Estudei que nem um louco para no final ir para uma empresa multinacional que no fundo é espanhola. E aí eu entendi que Deus não faz as coisas pela metade, né? Graças a esse incentivo que eu tive, eu pude fazer as apresentações e conversar com toda a diretoria fora do país em inglês. E o inglês graças à oportunidade que eu tive de conhecer a Austrália e tudo mais. Aí as coisas começam a fazer sentido e você vê como que Deus vai alinhavando, né, as coisas de uma maneira tão especial, né? E aí, assim, o tempo foi seguindo, ele seguiu na empresa, né? Agora a empresa já era então espanhola, mas multinacional, tinha sede em vários países. Mas nunca me prometeram que eu ia sair do Brasil, né? Esse é o detalhe. Eu tinha uma esperança, né? E muita oração. Vontade. Mas a gente ainda não tinha. Nessa época eu engravidei, né, da minha primeira filha e trabalhava, enfim, em São Paulo, tudo. E ele continuou na empresa e aí, com a gravidez e tudo mais, a gente deixou um pouco de lado essa ideia
ideia, né? Até porque tinha um bebê pequeno agora e tinham outras preocupações também. Não dava para abrir mão, largar tudo, né? Como a gente tinha os planos anteriormente. E aí seguimos com ele na empresa. A segunda parte dessa história é que aí eu comecei então a buscar como conseguir ser expatriado dentro dessa empresa. Eu já fiz isso. Foi quando eu fui pra Argentina, eu vi uma oportunidade, a gente também era casado, assim, eu e a Eliane tinha acho que 2 anos de casado só, não tinha filhos, e eu vi uma oportunidade e comecei a cavar uma falta e fui estudar espanhol, vi que tinha uma oportunidade pra Argentina, eu fui estudar espanhol, fiz trabalho que ninguém me pediu, apresentei relatório que ninguém me pediu pro diretor que nem sabia quem eu era, e eles me mandaram e a gente foi expatriado e foi assim que eu morei na Argentina, cavando a falta. Deus, claro, abriu as portas, né? Mas a gente buscou, né? A gente procurou. Então, essa altura, Henrique, você já tinha no coração que você queria ir mesmo, né? Aquela resistência anterior lá já tinha passado. Agora, vamos fazer isso acontecer. Uma das coisas que eu digo que a Marília na minha vida me incentivou a crescer, porque se dependesse, se eu fosse solteiro, provavelmente eu viveria numa casa sozinho, no Brasil, feliz da vida. Mas graças ao desejo que ela tinha de morar fora do país, e a gente como casal, eu sabia que eu tinha que lutar também pelos sonhos dela, porque no fundo ela acabou deixando o trabalho para cuidar das crianças, né? Então uma parte desse sonho eu tinha que compensar ajudando ela nessa busca. Deus deu a oportunidade da gente viajar para a Austrália, abriu no meu coração um desejo que eu nunca tinha sentido antes e aconteceram todas essas coisas que eu comentei, então começou a ser claro para mim de que Deus queria me usar para muito mais coisas do que aquilo que eu tinha imaginado para minha própria vida. Que legal. Eu não sabia o que era exatamente, mas eu falava, Deus não está abrindo essas portas porque Ele acha que eu sou bonito ou que eu tenho que, né, me divertir, mas eu sabia que aqueles que se colocam à disposição de Deus, Deus acaba usando e Deus usa os que estão à disposição dele, né? E eu falei, bom, se Deus está abrindo a porta e está me dando a oportunidade, eu tenho que honrar essa oportunidade. Então, agora que eu estou aqui nessa empresa, eu vou buscar o caminho para poder encontrar esse sonho que a gente tem de viver fora. Então, a primeira oportunidade que eu tive foi dentro da própria empresa. Eu pensei, eu estou numa área que não permite expatriação. Eu trabalhava na área de TI, na empresa, que tinha muito pouca abertura para uma expatriação, na verdade. E eu vi que tem uma área muito mais aberta, que era a área de operações. Só que eu nunca trabalhei na área de operações. Então, nessa história, eu coloquei na mão de Deus que eu queria mudar de área. Falei, olha, além de profissionalmente me agregar uma informação nova no meu currículo, me abre uma oportunidade de poder também sair do país. E tinha muita oportunidade fora do país para a área de operações. Então, conversando com recursos humanos, eles me colocaram a oportunidade de substituir o atual diretor de operações que estava no Brasil, que era um expatriado, um espanhol, que justamente foi uma das pessoas que me ajudou a aprender a falar espanhol e a entender espanhol. Ele tinha que ir embora porque o contrato dele vencia e disseram, Henrique, tem uma oportunidade, por que você não tenta? E aí, conversando com ele, fazendo as entrevistas e participando do processo seletivo, me disseram que eu não tinha ainda o perfil para poder participar dessa oportunidade e acabaram contratando uma outra pessoa de um outro país. Então aí foi minha primeira derrota. Eu disse, puxa vida, então não é isso que Deus quer. Talvez esse sonho da expatriação não funcione tão bem, né? E eu na torcida, né? Porque eu sabia que ele tinha conseguido mudar de área, pra daí, uma vez mudado de área, conseguir ir pra essa área nova em outro país. Então, se ele conseguisse mudar de área, a chance era muito pequena, né? Então... Mas é uma caminhada, né? Vocês estavam aí traçando uma estratégia, colocando diante de Deus e executando a estratégia. Exatamente. Isso daí é sensacional. É você olhar, ver, ter visão e trabalhar essa visão. Não ficar simplesmente esperando que, de repente, alguém te faça um convite. Às vezes acontece, mas é só às vezes. Exatamente. E por outro lado, você tem aquela sensação de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando você toma uma invertida dessa, é difícil você manter aquele foco e acreditar que... Você pergunta a Deus por que aconteceu isso, né? Mas eu já tinha passado por tantas experiências anteriores que eu falei, bom, não vamos desistir. Deus está no comando de tudo sempre, né? E não desistir da ideia de mudar de área. Mas, graças a essa oportunidade de eu ter tentado uma nova área, acendeu na empresa, o Henrique está com um desejo talvez de mudar de área, e aí um diretor que entrou novo na empresa, um diretor geral da empresa que começou, falou, eu fiquei sabendo que você tem desejo de ir na área de operações, eu vou ajudar você a se preparar para isso. E aí me colocou junto com o diretor de operações que veio no lugar daquele que saiu. E nisso a gente trabalhou junto durante alguns anos, e aí eu tive a chance de entrar um pouco no mundo da área de operações. Nossa, alguns anos, né? Esse fato é importante, porque se o processo estava acontecendo
na expectativa da mudança, você ainda teve, foi tipo Jacó, né? Jacó e Lia e Raquel. 7 anos aqui se você quiser atingir seu objetivo. Exatamente, porque entre o dia que eu comecei nessa empresa nova até o momento da expatriação, nós estamos falando aí de 5 anos. Uau! Né? E nós temos hoje 13 anos de casados, né? No final desse ano nós cumprimos 14 anos. Então, a nossa experiência, né, assim, de começar todo esse processo tem mais de 10 anos já, né? Super entendo. Mas aí, então, você estava trabalhando, né, com esse novo diretor aí e galgando, claro, fazendo seu trabalho, né? Você não estava só focando nesse objetivo, realizando seu trabalho no Brasil e tal. Claro. E como é que surge essa oportunidade da expatriação? Explicar, inclusive, esse termo expatriação, né, Gustavo? Expatriação parece que a pessoa está sendo expulsa do país, né? Foi expatriado, né? Pois é, mas é um termo super comum no meio empresarial. É quando a empresa pega um profissional e ela envia esse profissional do país dele para trabalhar em outro país. Então, ela tira ele da própria pátria, ela expatria ele. E os motivos podem ser vários, né? Pode ser porque não tem o profissional equivalente lá naquele outro país, ou pode ser para dar uma experiência internacional para o funcionário nacional, né? Sim, porque muitas vezes, a gente ainda não sabe o futuro da história do Henrique, mas muitas vezes, esse tempo fora do país, a empresa quer que ele, entre aspas, pague esse tempo de volta, trazendo tudo que ele aprendeu e se desenvolveu para dentro de casa quando ele é repatriado, né? Quando ele volta para o país dele. Então, eu trabalho numa multinacional e é muito comum isso acontecer. Tem muito expatriado que vem, que vai o tempo todo. E tem uns que viram brasileiros, que não querem voltar de jeito nenhum. Eu conheço alguns que no dia que falaram agora acabou seu contrato, você tem que voltar, pediram demissão e foram arrumar outro emprego. Olha! Porque não queriam mais voltar para a Europa, você acredita, Paulinho? Para a Itália nunca mais, França jamais. Era desse padrão. E eles ficaram, alguns se naturalizaram, mas o normal, quando a gente fala de fazedor de tendas, fala de tent maker, esse contexto da expatriação e do tent maker acaba se misturando, porque o normal é ficar 2, 3 anos e aí voltar, por conta daquilo que a gente sempre fala aqui no programa, que é 2, 3 anos é um tempo que a empresa vai investir naquele profissional e ela quer em troca o sangue dele, né? Quer que ele trabalhe muito, que ele entregue muito, que ele agregue muito e que ele volte logo, porque ele é caro, ele tem vários benefícios e ela, então, quer curto período de tempo. E esse curto período de tempo acaba sendo uma boa estratégia para empurrar o crente que está lá no outro país para ele não esperar para ser um crente intencional, né? Então, quando a gente mistura a expatriação com o fazedor de tendas, a expatriação é esse processo de push, de empurrar. E aí, como é que foi com você, Henrique? Já tem a data de volta prevista? Já, o contrato, como você falou bem, Gustavo, são de 3 anos, né? Entre 2 e 3 anos. Então, provavelmente em 2022 a gente já esteja voltando para o Brasil ou para alguma oportunidade. Né? Isso acontece muito. Eu tenho um amigo aqui no Brasil que ele é argentino, saiu da Argentina, foi expatriado para a China, da China foi expatriado para Chipre, Chipre foi expatriado para a França, França foi expatriado para o Brasil e ainda não voltou para a Argentina. Está rodando aí já faz mais de 10 anos. É importante ter isso em conta, porque um expatriado é uma pessoa que, uma vez que tem sucesso na expatriação, porque a expatriação também depende de uma preparação da família como um todo, não só do profissional que vai. Acaba entrando por um conjunto de pessoas na empresa que são capazes de suprir necessidades de outros países, porque não são todas as famílias que têm essa condição, né, de viver em outros países. Então, exato. Mas eu acabei, então, aprendendo todo esse skill da parte de operações e eu tive a chance de viajar com toda a diretoria da Latinoamérica, que a empresa está presente em vários países aqui também na América do Sul, além da Europa. E a gente teve uma viagem onde nessa viagem foi justamente um dos diretores que trabalha Ibero-Latam, né? A parte da Espanha, Portugal e todos os países Latam. E eu pensei, bom, lá vai estar o cara que assina o contrato de quem é expatriado, né? Nada como ser amigo, talvez, desse cara, né? Sem segundos interesses, né? Friamente calculado. Exatamente. No chão e trabalhando tudo. Deus, olha, coloca
se for para eu conversar com essa pessoa e ele for o caminho, me abre a oportunidade. E justamente a viagem que a gente fez foi pro Peru. Foi uma coincidência, porque eles sempre escolhem um país da onde tem a presença da empresa, e esse ano foi escolhido Peru. E no meio dessa viagem, desse congresso, o passeio era em Machu Picchu, né? Como todo turista que vem pro Peru vai conhecer Machu Picchu. E eu pensei, olha, eu confio em Deus, mas vai que Machu Picchu tem um poder milagroso, como falam, né? Eu vou aproveitar essa... É o famoso pelo sim, pelo não, né? Essa é a brincadeira que eu uso com todo mundo. Mas foi justamente no passeio de Machu Picchu, onde todo mundo tá misturado, conversando, fazendo grupos para passear, que eu me acerquei desse diretor e comentei com ele a oportunidade que eu tinha interesse. E acredite ou não, na reunião que nós tivemos 1 hora antes do passeio, foi apresentada uma oportunidade na Argentina. Disseram, olha, nós vamos abrir a Argentina e justamente o único cargo que está aberto é o de diretor de operações. Então, vamos ver o que a empresa vai decidir, mas a abertura do país já está confirmada. Quando eu vi que só faltava operações, eu falei, não é possível, é muito... A Argentina é minha, né? A Argentina é o país... Deus está jogando na minha cara a oportunidade. E vou eu. Então, nesse passeio com o diretor, nada mais justo que falar para ele, olha, aquela vaga que você comentou hoje na Argentina, eu acho que eu queria participar. É uma boa oportunidade. E ele falou, é verdade, e acabou fazendo uma entrevista comigo ali de 5 minutos, e é aquele momento que você pensa, eu tenho que resumir a minha vida inteira em 5 minutos e convencer esse cara de que eu sou a pessoa certa, né? E aí Deus vai pondo as palavras na sua boca e vai te ajudando a poder encontrar o caminho certo aí. E Deus me abençoou nesse momento e ele falou, olha, eu vou pensar e te respondo depois. Bom, eu não fui na viagem, na época eu tinha acabado de ter meu segundo filho, eu estava de licença maternidade com o bebê em casa, orando pela oportunidade da Argentina, que era o que era mais claro que podia dar certo, né? Tinha uma vaga, ele podia aplicar para essa vaga e fiquei lá nos bastidores. Na época eu tinha mudado também minha questão do trabalho por conta do nascimento do segundo filho e estava lá esperando então essa possível ida à Argentina. E um parênteses, né? Porque a Marília, quando teve o segundo filho, foi quando ela decidiu que de fato ela não queria mais trabalhar para cuidar das crianças, uma decisão que ela tomou com relação a isso. Porque com o nascimento do primeiro filho, ela decidiu trabalhar só nos finais de semana fazendo plantão. E com o segundo filho, ela decidiu sair do trabalho, que futuramente foi um facilitador para a expatriação, mas até então a gente não tinha ligado esses dois pontos, né? A Marília é fisioterapeuta, né? Isso. Antes de ter minha filha, eu trabalhava 40 horas semanais, aí quando a primeira filha nasceu, eu saí da semana para trabalhar só os finais de semana, porque daí eu podia ficar com ela durante a semana e trabalhava, fazia 24, 48 horas no sábado e domingo. E aí quando o segundo filho nasceu, eu falei, bom, gente, não, chega, vamos ficar com esses dois. Não dá, né? Já é ministério suficiente, né? Acontece que me ligaram, depois voltei pro Brasil, falei, Marília, encontrei o caminho, tá tudo certo, Deus abriu, maravilha. E aí foi quando eu recebi a informação de que eu não seria escolhido para o diretor da Argentina, porque o país ia ser aberto e por mais capacidade que eles viam em mim, eu não era ainda a pessoa certa para abrir um país. Quer dizer, um diretor que vai abrir um país tem que ter... Né? Exato. O cara tem que conhecer tudo, ter tempo de experiência, e é o que eu não tinha, né? Eu justamente não tinha trabalhado ainda na área de operações. E aí foi um banho de água fria e disse para Marília, bom, Deus já mostrou tanta coisa pra gente, mas eu confesso a vocês que foi muito difícil manter a esperança desse sonho. E aí eu falei, bom, já que então meu bebê tá crescendo, né? Eu acho que eu vou voltar a estudar e vou prestar um concurso, porque pelo visto essa viagem, essa expatriação não vai sair. E nada como se prender a um país, né? Do que prestar um concurso, do né? que prestar um concurso público. E aí... se amarrar. E eu falei assim, bom, senhor, já que é pra ficar aqui, então bora trabalhar na... Fiz um concurso na prefeitura, na área da saúde, um concurso super concorrido pra autarquia hospitalar e passei em segundo lugar no concurso. Uau! Em São Paulo, pra trabalhar. E aí, na época, eles me chamaram pra assumir a vaga, mas o bebê tinha nascido e eu tava em tese, né, teoricamente, de licença maternidade, não podia assumir formalmente, né, a vaga. Então, eu assumi no papel, mas meio que assumi o concurso e saí de licença. E enquanto terminasse ali o período de licença aqui da prefeitura, eram 6 meses, né, pro bebê. Bom,
resposta clara de que Deus estava preparando a gente para ficar no Brasil mesmo, né? Se eu não tivesse gravando esse podcast com vocês em Lima... Já tinha falado, já era. Exatamente. Aí foi quando Deus deu pra gente a surpresa, porque a gente resolveu então viajar, nasceu o nosso segundo filho, vamos aproveitar e descansar depois desses 9 meses que a gente passou aqui cuidando da gravidez. E eu já tinha passado no concurso, então o futuro estava meio traçado, ia terminar a licença, enfim, ia ser meio período, né? E a gente ia continuar trabalhando na empresa e é isso aí, né? Vamos conhecer outros países só nas viagens de férias, né? Que é o que nos resta. E nessa viagem, eu tava dirigindo na viagem, quando tocou o meu telefone, era o meu chefe no Brasil, querendo falar comigo no meio das minhas férias. Quando isso acontece, quando toca o seu celular nas suas férias, o seu chefe te ligando, porque não é notícia boa. Não é. É um problema sério, né? Exatamente. Deu um problema aí. Então, chegando no hotel que a gente tinha reservado, eu atendi a ligação e ele me falou assim, olha, só queria te dar uma notícia que eu queria que você escutasse e que você avaliasse isso com muito carinho, porque aquele diretor que você conversou lá na viagem, né, ele ficou muito contente com a entrevista que fez com você, acha que você tem potencial e justamente vai assumir na Argentina o diretor que hoje está no Peru e vai abrir uma vaga no Peru e a gente gostaria que você assumisse essa oportunidade lá como diretor de operações. Então, aí foi quando eu... A galera viu! E eu tenho que confessar que assim, né, a gente sabia as possibilidades de países, porque sabia quais eram os países que a empresa tinha filial, né? Então tinha Espanha, tinha Argentina, tinha Chile, tinha vários lugares e tinha o Peru. E eu tenho que confessar, né, gente, que eu vim morar no Peru, mas tenho que fazer essa confissão. Que a gente sempre brincava, Argentina, vamos, Chile, vamos. Mas o Peru não, né, gente? O que eu vou fazer lá no Peru? No ranking de possibilidades tava lá embaixo, né? Era a última na minha lista de ideal, assim, tava lá no fim. E aí quando ele veio com essa notícia assim, Marília, eu tenho 2 notícias pra te dar, uma muito boa e uma eu não sei. Aí a boa é que saiu a vaga da expatriação. Agora, a que eu não sei é que é pra Lima. Você vai querer isso? Aí é que a gente entende quando Deus fala que você tem que ter uma mulher sábia na sua casa. Porque quando eu falei pra ela, eu sabia que a decisão de dar certo isso ou não era ela aceitar e ir com a família. E na hora que eu falei, ela não pensou 2 vezes. Ela falou assim, agora? Quando que a gente faz as malas pra ir pra lá? Ai, que legal. Eu tenho uma dessas aqui por perto. O Paulinho tem uma também. Sim. A gente sabe exatamente o que você está falando, Henrique. Eu falei assim, bom, eu tô há 14 anos orando, se é Lima, bora pra Lima, gente. Então vamos lá, nós, as crianças, e vamos viver essa experiência de morar fora do país em Lima. E se Deus abençoar de depois de Lima, a gente ter a oportunidade de ir para outros países, amém. Mas se não, voltamos pro Brasil tendo essa experiência de ter vivido em outro lugar, em outra cultura, enfim, né? Na verdade, esse desafio não foi só uma mudança de país, de idioma e de cultura, né? Tinha também a minha vinda mudando de área da empresa também, porque eu estava saindo da área de TI para a área de operações. E aí eu falei para Marília, é o seguinte, provavelmente eu não vou mais ver você nem as crianças, porque eu vou me dedicar no trabalho, nem corpo e alma, porque eu preciso mostrar para a empresa de que valeu o investimento. E eu pensei, eu tenho 2 anos para mostrar, e a gente sabe que em 2 anos é um tempo bastante curto para você mostrar resultado, porque você começa a montar uma equipe, montar uma estratégia, até que aquilo dê frutos, você precisa de um tempo. Foi quando uma pandemia global acabou me obrigando a ter que tomar decisões e participar aqui no Peru de decisões da empresa que me obrigaram a crescer profissionalmente em 4 meses, o que eu não cresceria em 2 anos, porque as decisões que tiveram que ser tomadas aqui e tudo mais, aí você começa a entender por que Deus te trouxe aqui, né? A gente teve um intensivo, né? Eram para ser 2 anos intensos, mas esses meses de quarentena, nós vivemos 3 meses tranquilamente no Peru e eis que chegou a quarentena. Então a gente mal tinha se adaptado, o país fechou totalmente, o país foi extremamente radical e teve toque de recolher, a gente não podia usar carro, não podia sair de casa, as crianças são proibidas de circular, grande coisa. E aí a gente teve então um intensivo durante essa quarentena e ele também profissionalmente. E aí foi quando eu tive essa oportunidade então de crescer profissionalmente por conta da pandemia também, porque as decisões que tiveram que ser tomadas aqui foram bastante fortes, como acho que todas as empresas ao redor do mundo tiveram que fazer isso, redução de custos e uma porção de coisas para manter a empresa viva, mas isso também me deu a oportunidade de tomar decisões e mostrar para a empresa que eu tinha essa capacidade. Então, em pouco tempo, foi reconhecido esse trabalho, porque a empresa está
seguindo, graças a Deus, tá indo bem. E eu fiz parte desse trabalho que tá dando resultado justamente agora. Forma internacional, né? Exatamente. Então, que a empresa foi fácil de mostrar. Deu a oportunidade de mostrar que o resultado da expatriação foi positivo, porque a gente conseguiu manter as coisas funcionando. Até o momento, Deus não tem faltado em nenhuma das decisões, que não são fáceis, porque eu não tinha experiência nessa área de operações, mas que Deus tem me abençoado muito em ajudar as pessoas a entender, e isso me fez crescer radicalmente. Henrique, muito legal, assim, eu me identifico demais com essa história, demais. Eu sou da área de TI e em algum momento, lá em 2011, 2012, eu mudei radicalmente de área e virei gerente de operações. Nossa! Eu trabalhava 2 dias por semana em São Paulo, 3 em Brasília, durante 2 anos, assim, viajando, trabalhando muito e ralando muito para aprender, e eu entendo super. Só que me surpreende você ter mudado e imediatamente ter entrado numa quarentena. Mal deu tempo de aprender a falar espanhol com sotaque, você ainda nem tinha comido todo tipo de ceviche. Como é que foi isso? Eu então não comi nenhum ceviche, gente. Eu cheguei aqui, eu sou a pessoa Mari Lima, vou fazer 1 ano e eu não comi ceviche uma vez. Olha só, como é que está sendo a adaptação da família a essa nova cultura, ao mesmo tempo que tem uma pandemia que não deixa vocês se relacionarem com o pessoal na rua? Pois é, eu tenho aqui um testemunho também, porque a Marília, como decidiu lá no passado se dedicar na criação das crianças, isso fez com que ela se preparasse para ensinar e fazer homeschool com as crianças aqui no Peru, para manter o português, principalmente, porque as escolas, ou você vai para uma escola que fala estritamente espanhol, ou uma escola internacional que vai falar espanhol e inglês, e o português ficaria de lado. Então a Marília se preparou para poder manter o homeschool em português. Até porque a gente não sabia o nosso futuro, né? Então a minha filha veio pro Peru numa fase de alfabetização, diferente de outras crianças que já vêm alfabetizadas em português e aí depois aprendem a língua do país e se voltam pro Brasil, já foram alfabetizadas no português, mas a minha não. E eu tinha a preocupação de que se talvez a gente volte, daqui 2, 3 anos a gente pode ir para outro lugar, mas a gente pode voltar, e é uma chance maior de que a gente volte, né? E como é que a criança ia cair lá no Brasil sem saber ler e escrever em português? Então eu falei, bom, essa responsabilidade é minha de ensiná-la. Ela foi matriculada aqui, mas a nossa intenção é que ela fizesse a escola aqui e seguisse em casa com esse treino na língua materna, né? E quando começou a pandemia, que as escolas fecharam e que a gente não sabia qual era o futuro, a gente acabou não sofrendo muito porque a Marília manteve a escola das crianças por homeschool. Essa tranquilidade que me dava com a família é o que me deu forças para poder me dedicar de corpo e alma na empresa com a situação que a gente estava vivendo tão estranha. Então Deus protegeu a família, deixou ela tranquila, e aí eu consegui me dedicar a esse momento da empresa que precisava de mim mais do que nunca para poder manter a operação, né, funcionando aqui no Peru. E a gente vê o cuidado de Deus nas pequenas coisas, né? Nós viemos morar num condomínio de casas. Bom, eu não vinha trabalhar, aliás, só um parênteses, eu exonerei do meu cargo da prefeitura, né, pra poder vir pra cá. Exonerar também parece uma coisa bem feia, né? Parece que, sei lá, tacou fogo, alguma coisa assim, incinerou. Ela exonerou porque ela expatriou. Exatamente, 2 coisas muito ruins parece, né? Nossa, que pessoa má, né? E aí nós chegamos aqui, eu falava muito bem inglês e não falava nada de espanhol. Sim, eu sabia escutar, porque, né, enfim, tem uma certa semelhança com o português, mas não sabia falar. Mas com a criança na escola, tudo, a gente falou, bom, vai se relacionando com as pessoas que vão convivendo com a gente, né? As mães das outras crianças, a pessoa do mercado, enfim, quem vem aqui na casa fazer um reparo, e aí a gente vai aprendendo na raça. E eu tinha planos de estudar à noite, enfim, pela internet, para poder formalizar a língua. E aí, esses eram os planos. Bom, a gente vai se relacionando com as pessoas e vamos aprendendo na prática. Mas a minha filha frequentou a escola por 5 dias. Nossa! E a quarentena fechou as escolas todas, né? Aí eu comecei a fazer amizade com algumas pessoas e aí de repente ninguém mais podia sair na rua.
Eu falei, nossa senhora, agora acho que vai ficar difícil, porque daí eu tinha planos de estudar à noite, mas daí eu me vi numa situação que eu tinha que fazer homeschool das crianças, cuidar da casa, enfim, porque daí agora a gente não tinha nenhum tipo de ajuda, né, porque ninguém podia trabalhar nada, e ficou difícil de estudar à noite também, mas Deus cuidou dos pequenos detalhes, né, e a gente veio morar num condomínio de casas, que são 10 casas, e algumas casas têm crianças, e aí nesses dias de todos trancados, sem poder sair, algumas famílias começaram a permitir que as crianças fossem até a área comum do condomínio para brincar, minimamente no ar livre, né, enfim. E aí a gente começou a se relacionar muito com os vizinhos, com as famílias, né, então a vizinha da frente que tem o cachorro, que não podia ir na rua, mas tem a área comum do condomínio, ia passear o cachorro, e aí as crianças iam brincar com o cachorro, e aí a gente começa a ter um relacionamento com o vizinho da frente, que é o dono do cachorro, com o vizinho do lado, que também tem uma criança de 13 anos, a minha tem 6, mas enfim, né, ali... Tá todo mundo no mesmo espaço. No mesmo barco, e aí a gente começou então a se relacionar muito com essas 10 famílias, né, que estão ao redor da gente aqui no condomínio durante esses dias em que ninguém podia sair. Que são todos peruanos. Todos peruanos. E aí a gente vai, é aquilo, né, a gente vai tendo a oportunidade de falar de Jesus, e gente, não tem oportunidade maior de falar de Jesus do que quando as pessoas estão morrendo de medo, né, morrendo de medo de morrer, de não saber o que vai acontecer da vida. E aí a vizinha, por exemplo, do cachorro, nessas de passear com o cachorro e as crianças brincando com o cachorro, a gente vai fazendo amizade, né, e conversando. E ela, né, assim, me conhecia, gente, há 3, 4 dias, mas naquela conversa, assim, né, de oportunidade que a gente vê que é o Espírito Santo mesmo que tá promovendo, né? E ela contando um pouco da dificuldade dela, do medo que ela tinha de morrer, ela tá na população de risco, o que ia ser da vida dela. E, gente, eu mal sabia falar espanhol, né? Eu não sabia nem falar o nome dos livros da Bíblia em espanhol, que são diferentes. Mas a gente vê que o Espírito Santo usa. E, assim, eu tinha pouquíssimo tempo de Peru, não tinha amizade com ela, mas eu pude falar claramente do Evangelho. Porque ela me perguntava por que eu não tinha medo. Se eu tinha filhos pequenos, por que eu não tinha medo de morrer? E eu dizia, olha, mas eu não tenho medo de morrer porque a minha esperança não está nessa vida, né? A minha esperança está em Deus, em Jesus, que me salvou, que a minha esperança é morar no céu com Deus e tudo. E aí, assim, de forma que às vezes eu nunca falei tão claramente, tão abertamente com amigos meus que têm amizade de anos, né? E aí a gente foi tendo essa oportunidade, assim, né? E aí a minha filha fez aniversário e ela tava muito chateada porque a família tinha planos de vir pro Peru para passar aniversário com ela, mas as fronteiras foram fechadas. A gente tinha planos de voltar ao Brasil nas férias de julho, mas também não poderíamos ir. Ela tava chateada que ela ia cantar parabéns sozinha, né? Sozinha comigo, com o irmão e com o pai só. E aí eu falei, bom, gente, o povo já acha que eu sou a brasileira doida, né? Já tô evangelizando, assim, sem nem falar espanhol direito. Mas eu vou fazer um bolo e vou pôr no jardim da minha casa, da parte de fora, que dá pra parte comum do condomínio, e vou mandar um WhatsApp no grupo do condomínio e falar assim, olha, eu vou cantar parabéns pra minha filha com um bolo aqui fora. Se vocês quiserem participar com a gente, cantando de longe, né, cumprindo todas as normas de segurança. Não, o pior é que você não tinha nem noção de como é um aniversário peruano, né? Tem essa também. Bom, a gente não vai fazer uma festa, porque é proibido, né? E a polícia aqui bate na porta das pessoas. Se achar que você tá fazendo uma festa, entra pra ver se tem festa mesmo ou não. É uma questão bem complicada, né? Enfim. Falei, bom, não é uma festa, mas a gente vai cantar parabéns. Se quiserem vir só cantar parabéns com a gente, ainda coloquei lá, ela tá um pouco chateada, que não vai ter ninguém, né? E tal. E a gente, eu montei a mesa, assim, tem esperança de que ninguém viesse. E ela me perguntava, mamãe, alguém vai vir? Eu disse, não vem ninguém não, minha filha. A gente vai colocar lá, talvez alguém apareça da janela. E aí, se alguém cantar da janela, é isso aí. Mas somos nós e vamos lá. Mas vamos montar a mesa lá fora, né? E aí foi quando a gente se surpreendeu que na hora de cantar parabéns, começaram as pessoas a sair de casa, a se reunir em volta da mesa, o devido distanciamento social, né, que se necessita hoje, mas as pessoas começaram a descer. E no momento que eu vi todo mundo chegando, e algumas até com uns presentinhos meio improvisados para Gigi, demonstrando um certo carinho. Que legal. Eu tive a oportunidade de falar, pessoal, eu queria então aproveitar que tá todo mundo aqui e fazer uma oração, se vocês me permitem. E aí a gente teve a chance também de testemunhar um pouco da nossa fé para o condomínio inteiro, porque basicamente estavam todas as casas ali representadas e de, durante a oração, poder falar um pouco da palavra de Deus e do plano de salvação. Então agora a gente sabe que pelo menos a gente pôde de alguma maneira distribuir a semente e agora contar que o Espírito Santo faça o seu trabalho, mas as pessoas tiveram a chance de ver o nosso testemunho e por que nós estamos fazendo aquilo. E no dia seguinte nós recebemos muitos elogios, porque a pessoa falou assim, esse condomínio já existe há 14 anos e nunca a gente se reuniu para poder fazer algum evento juntos.
juntos, parabéns pela iniciativa e tudo mais. Então, acabou sendo os brasileiros malucos que vivem em Peru. Não, e os peruanos devem comentar, não, os brasileiros são assim mesmo, né? Os brasileiros fazem festa em qualquer lugar, faz na rua, na calçada. Especialmente os que vêm de São Paulo. Nossa, eles são mais... Você sabe que assim, uma coisa que era talvez para ser uma dificuldade, acabou sendo uma oportunidade, porque a gente tem se aproximado cada vez mais dessas 10 famílias. Então assim, eu faço um bolinho à tarde, aí vou lá bater na minha vizinha, olha, eu fiz um bolo, porque nessa questão da pandemia, nem todo mundo tem farinha, nem todo mundo conseguiu, a outra ficou sem forno, ninguém conseguiu instalar o forno até hoje, porque depois fechou tudo. Então eu falei, olha, eu sei que você tá sem forno, eu fiz aqui um bolinho, você quer um pedaço do nosso bolo, né? E aí a gente vai se aproximando e criando um relacionamento, e aí aproveitando as oportunidades para falar de Jesus, de forma mais aberta, mais clara para algumas pessoas, ou só testemunhando mesmo, né? De forma natural, né? Com Vocês conseguiram ir em alguma igreja antes de fechar tudo? Sim, antes da gente fazer a viagem pro Peru, a gente tem aquela viagem de reconhecimento, né? Eu e a Marília viemos aqui um mês antes e a gente encontrou uma igreja batista, que no Peru é bastante difícil de encontrar. Aqui o país é bastante católico. A gente encontrou próximo da nossa casa uma igreja batista pequena, com as portas fechadas. A gente não sabia muito como encontrar os horários dos cultos e tudo mais, mas a gente conseguiu um telefone pela internet e em um momento a gente conseguiu o contato e começamos a frequentar essa igreja. Então nós temos uma igreja que está aqui a 900 metros da nossa casa, onde a gente começou a frequentar, e um pouco antes de começar a pandemia, eu, na minha igreja no Brasil, tocava, faço parte do grupo de música, toco contrabaixo, e aqui justamente estavam precisando de um contrabaixista. Então foi quando eu tive a chance de conhecê-los e me enturmar um pouco com a equipe de música aqui no Peru. Quando começou a pandemia, como muitas igrejas estão fazendo hoje, tem as gravações online dos cultos, né? E justamente eles precisavam de um baixista para fazer a gravação das músicas, e com isso eu estou aproveitando para participar de todos os eventos aí da igreja. Mas por que contrabaixista no Peru? Aí não é só aquela flautinha? Exatamente. É o que todo mundo pergunta. Por que você não toca flautinha com aquele gorrinho peruano, né? Em cima de uma lhama, né? Que seria o mais... o mais que tradicional. Legal. Essa igreja aí, vou falar, tá falsificada. É uma igreja internacional. E presencialmente a gente chegou a frequentar poucos cultos, né? Porque assim, a gente foi todos os domingos em que estávamos aqui, mas logo fechou, né? A igreja fechou logo que a quarentena se levantou, e embora o comércio tenha sido liberado recentemente para voltar, para abrir as portas, as igrejas ainda não. Nem as igrejas, nem as escolas. A expectativa é que as escolas não voltem esse ano, e as igrejas provavelmente também não. Então sua filha vai ficar com 5 dias letivos do ano. E... Se você ouvir um podcast que eu gravei com o Paulinho em 2015... Nossa! Antes de ter a Tente, quando eu tinha descoberto esse mundo dos fazedores de tendas, e eu e a minha esposa começamos a viver esse mundo dos fazedores de tendas, se vocês voltarem lá no podcast e ouvirem a história, vocês vão ouvir a história que vocês me contaram. Legal. Exatamente. Então, assim, tô bem impressionado. Mas assim, a gente vê como Deus trabalha, né? Eu sempre trabalhei na área da saúde e tive grandes oportunidades de evangelizar também como profissional da saúde. Mas aqui no Peru, assim, fazendo bolo, gente, e batendo na porta dos meus vizinhos, é impressionante como as coisas se abrem, né? Assim, a gente cantou, foi isso, a gente fez uma mesinha super simples para cantar parabéns, e o pessoal ficou horas lá fora conversando, mantendo o distanciamento social, né, gente? Aqui 2 metros. E o fato do país ser católico, embora muitas pessoas não pratiquem, mas se dizem católicos, de certa forma facilita para evangelizar. Porque quando você vai falar de Deus e vai falar da Bíblia, as pessoas normalmente não têm uma resistência, assim, de se opor, né? Enfim, pelo contrário, elas, né, enfim, têm assim, uma abertura para escutar, porque de certa forma faz parte da cultura, assim, né, das pessoas. Faz parte da fé teórica que eles têm também. Exato, né? exato. E aí em algum momento o Espírito Santo vai trabalhar e essa fé vai virar uma fé viva e eficaz, né? Exato. Legal.
Mas aí, vocês já deixaram claro que vocês não foram pro Peru como primeira escolha de vocês, né? O Peru acabou caindo no colo de vocês, mas acredito que foram surpreendidos positivamente, né? Então eu queria saber, assim, o que mais surpreendeu vocês aí no Peru? O Peru, ele tem duas coisas que encantaram a gente, porque apesar da gente ter recebido a notícia do Peru e estranhar, a gente conheceu um país que está em um crescimento econômico muito grande, é um país muito organizado. Para você ter ideia, a pandemia quando começou e o presidente saiu na rua dizendo que o povo tinha que cooperar, estando em quarentena em casa, todo o povo no dia seguinte cooperou, inclusive durante as noites, às 8 horas da noite, saíam nas janelas cantando o hino nacional. Olha, gente, eu vivi assim, eu saí na rua pra ver, né? Só pra espiar, assim, na frente de casa. A gente mora numa rua, essa época, movimentada. E eu me sentia no Walking Dead, porque não tinha uma viva alma, gente. Durante os 120 e tantos dias que a quarentena se levantou, não tinha. E o povo se regulando, porque uma pessoa te via andando, falava, você não pode sair de casa, olha a máscara. Aqui o povo, nesse sentido, é bastante obediente. Uhum. E é exército na rua, e polícia na rua. Foi bem rigoroso, assim. Não tinha nem delivery. Restaurante tudo fechado, delivery fechado, só podia ir no mercado, não podia dirigir carro. Então, assim, eu tive uma oportunidade de executar, assim, as minhas habilidades de ciclista, né, para fazer compras. Porque pra ir, eu ia andando, eu ia de bicicleta pro mercado, porque a intenção é que as pessoas não fossem para lugares distantes. Então, se você fosse comprar, que comprasse na mercearia perto da sua casa, no mercadinho perto da sua casa. Uhum. E a gente descobriu o verdadeiro motivo daquela frase, isso é do Peru. Porque, por exemplo, aqui na quarentena, durante 2 semanas, teve um rodízio entre homens e mulheres. Então, segunda, quarta e sexta podem sair os homens, terça, quinta e sábado as mulheres. Eu vi isso nas notícias, cara. Achei impressionante. Aí você fala, isso é do Peru, porque não existe do Peru, em né? outro lugar do mundo, né? Isso porque as pessoas só podiam ir no mercado, no médico, enfim, né, farmácia, assim, coisas que fossem essenciais. E aí, assim, por exemplo, eu só podia comprar de segunda, quarta e sábado, porque se eu fosse sair pra comprar alguma coisa no mercado de terça e quinta, eu não podia, porque era dia dos homens. Mas aí acho que perceberam que não deu muito certo, né, gente? Que obviamente que segunda, quarta e sábado, os dias mais cheios do mercado. Terça e quinta não saía ninguém de casa, os homens não iam no mercado de jeito nenhum. E aí, então, reverteram essa coisa meio maluca de homens e mulheres, né? Mas a gente teve várias coisas diferentes, assim. Eu tive experiência de trazer na bicicleta coisas inimagináveis, né? Assim, presos em todos os cantos da bicicleta. Pedalando e carregando a bandeja de ovo. E lá... Enfim, assim, foi uma quarentena bem diferente. Agora, recentemente, tá reabrindo, liberaram delivery. E o pessoal falava assim, que todo mundo engordando na quarentena. Eu falei, gente, aqui a gente não tem esse problema. Porque só come a minha comida, vai engordar como, né? 120 dias comendo só o que eu faço. O povo tá engordando, a gente tá bem aqui. Até emagrecer um pouquinho. Mas o Peru tem 2 coisas muito bonitas. É a comida e também as paisagens. Aqui tem muito parque em todas as esquinas. É um país muito bem cuidado. E tem áreas muito pobres também, mais longe do centro, que são mais complicadas, onde tem maior violência e tudo mais. E por ser um povo simples, é um povo que precisa de muita ajuda, muita orientação. Então a gente sabe que um dos motivos hoje, me aparece muito claramente, que um dos motivos da gente estar aqui é para apoiar esse povo, né? Então, como a Marília disse, os vizinhos que estão aqui morando com a gente são pessoas até com um nível bom de escolaridade, mas que tem muitas dúvidas no âmbito espiritual. Lá na minha empresa tem muita gente simples que não sabe decidir se pode sair de casa ou não e acaba te buscando porque pensa que você como chefe sabe tudo. Então acaba você tendo a oportunidade de orientar a pessoa, testemunhar. E escutei algumas vezes por exemplo, Henrique, como é que você consegue ficar tão calmo e explicar as coisas num momento como esse? E aí a gente tem a abertura para poder falar de Cristo para elas, e o que deixa a gente tranquilo é a presença de Jesus no nosso coração, né? Uhum. E acho que para quem não conhece, tá escutando e não conhece Lima, não conhece do Peru, eu posso dizer que nos surpreendeu. Lima é uma cidade linda, muito arborizada. O povo peruano tem uma cultura de utilizar o espaço público muito mais do que os brasileiros têm. Então, antes da pandemia, é muito comum das 5 da tarde, todas as famílias estão com suas crianças nas praças, e tem praças espalhadas por todos os lugares. Então, é uma cidade muito gostosa de viver, assim. É uma cidade que tem um pouco, às vezes, de cara de interior, assim, que você vê todo mundo de bicicleta
bicicleta, patins. E a praça é um espaço que tem de tudo. Tem aula de patins, tem gente de bicicleta, tem Tai Chi Chuan da terceira idade. E essa coisa de usar o espaço público foi uma coisa que me surpreendeu. Assim, eu não esperava que ia chegar aqui e encontrar a cidade assim. Que agora, aos pouquinhos, a gente espera que a cidade vá retomando, né? Vocês vão viver essa retomada aí com essa nova comunidade de 10 casas que vocês estão vivendo aí. Deus plantou vocês aí nesse espaço. Muito legal mesmo, gente, conhecer a história de vocês e ver o que vocês estão vivendo aí, mesmo nesse tempo de isolamento, estão conseguindo servir a Deus nesse tempo aí. E a gente tá aqui ainda pra falar da Tente, né, Gustavo? O que vem agora no mês de agosto, com toda essa quarentena, com toda essa pandemia, a Tente também teve que se reinventar e acelerou o processo de oferecer os treinamentos online, né, Gustavo? Isso. Meus filhos costumam dizer assim, pai, será que Deus fez a pandemia só pra gente aprender isso? Aí tem as lições da nossa família e tem as lições da Tente. A gente conseguiu desenvolver vários cursos e seminários de forma online. Na próxima semana começa o Go Experience, a terceira turma. Vai ser uma série de 4 encontros onde a gente vai falar sobre como a gente pode usar nossa profissão para abençoar vidas e para compartilhar o evangelho. É legal porque o Go Experience foi um modelo criado por nós lá naquele encontro que a gente fez no começo do ano, lá em Brasília, né? Sim, foi. A nossa intenção era fazer 6 encontros ao vivo em lugares diferentes do Brasil, de um dia. E a gente acabou fazendo, agora já estamos na terceira turma online, e aí, em vez de abençoar um lugar específico do país, a gente está abençoando não só o país, mas brasileiros e outras pessoas que falam português de diversos países. A gente já teve gente participando do Go Experience de Angola, da França, dos Estados Unidos, da Noruega, gente do Peru, e é muito interessante que a gente começou a fazer isso aqui no Brasil e outras tentes de outros países do mundo, a partir também agora de setembro, começam a ter Go Experiences online. E olha que legal, gente. Pela primeira vez na história do Jetlag, conseguimos uma vantagem. Então, vocês que estão ouvindo o podcast, a Tente Brasil está dando 50% de desconto nesse Go Experience. A inscrição custa R$ 87,90 e com o cupom promocional JETLAG, você tem que descobrir como escreve, não é fácil, tá escrito aí, mas é JETLAG. Com esse cupom promocional você consegue 50% de desconto para participar do Go Experience de agora em agosto. Mas essa mamata é só para os 10 primeiros inscritos, ou seja, se você ouviu primeiro, você tem mais chance de conseguir. Então entra em tenteinternational.org/Brasil e você vai ver lá o link para inscrição. Você vai colocar o cupom promocional JETLAG e conseguir 50% de desconto, mas tem que entrar entre os 10 primeiros, então tem que correr agora. Para agora o programa e vai lá. É isso mesmo. A gente tá gravando aqui na véspera do lançamento desse programa e nós já temos 50% das vagas preenchidas. Guardamos 10 vagas para os nossos ouvintes do Jetlag. Então aproveitem aí. Sim, são 10 vagas garantidas para quem usar o cupom JETLAG. E uma coisa bem legal do Go Experience é que você pode ter uma assinatura ou uma inscrição por família, né? Quem assistir no mesmo computador. Então você e sua esposa, 2 irmãos, pai e filho, quem quiser participar, paga só uma inscrição e assiste junto e participa do Go Experience. Paulinho, a gente tem também para aqueles ouvintes do Jetlag que falam inglês bem, a gente tem o novo módulo do Go Equipped Online, que é o nosso curso longo, né? Um curso que só o módulo 1 são 6 semanas, módulo 2 outras 6 semanas, vão ser 6 módulos de 6 semanas aí, e você vai poder aprofundar todos os conceitos que a gente fala de como integrar a sua fé com o seu trabalho, de como viver transculturalmente. Essa próxima turma, ela começa dia 10 de agosto e a gente tem um cupom especial também. Ah, é? Pasme, Brasil! Essa novidade até pra mim. Como assim? Também JETLAG, o mesmo código? Não é o mesmo código, é um código um pouquinho mais complexo, mas funciona do mesmo jeito. Você vai entrar no site da Tente International, vai procurar lá por Go Equipped Online e na hora de fazer a inscrição, você vai colocar o seu código promocional que vai te dar 50% de desconto. Uau! Eu tô vendo pela cara do Gustavo, ele tá criando isso agora. Tô acompanhando aqui na ao vivo. Não tô criando, só vou pegar o código. Já tá tudo pronto, eu só não tinha te contado. É um código secreto que a gente tá contando só pros nossos ouvintes. Brasil 2020, B maiúsculo Z, Brasil 2020, vai te dar 50% de
de desconto no módulo 1 e você começa a turma agora no dia 10 de agosto. Tá. Muito importante, você tem que saber falar inglês. É 100% inglês, zero tradução. São professores de diferentes países, você vai ter oportunidade de ter aula online, mas não ao vivo, porque não é um modelo igual do Go Experience. O Go Experience são encontros ao vivo. O Go Equipped Online são aulas online e alguns poucos encontros ao vivo no meio do caminho. Então, os dois cursos são complementares e com metodologias diferentes. Tá, e só para deixar claro, o Go Experience, que são esses 4 encontros em 4 semanas, ele é todo em português, ministrado aqui no Brasil, tudo bonitinho. O Go Equipped é o internacional, todo ministrado em inglês. Para o Go Experience, você usa o cupom JETLAG, para o Go Equipped, o cupom Brasil 2020 com B maiúsculo e Z. Agora, a minha sugestão é que se você já fala inglês, que você faça esse curso. Se você ainda não fala inglês, que você comece a trabalhar para resolver essa pendência na sua vida e que vocês possam aproveitar as oportunidades que o Senhor vai te dando na sua carreira, na sua profissão, para ir para fora do nosso país, como esse lindo casal está servindo lá no Peru. Que alegria estar aqui com vocês, gente. Legal, obrigada pelo convite, né? A gente espera que, de certa forma, nosso testemunho possa inspirar e ajudar outras pessoas, né? E dizer que quando Deus chama, Ele também capacita, né? Então a gente chegou aqui sem saber a língua, Henrique falava, mas chegou no meio de uma pandemia e Deus tem usado e tem feito o melhor. Você nunca imaginou que quando sua mãe estava te ensinando a fazer bolo, seria essa a ferramenta evangelística que você iria usar? Exatamente. Muito bom. E olha, nem que os bolos nem são tão bons assim, né? Mas Deus usa o que a gente tem nas mãos, né? Quando na Bíblia você lê que Moisés conseguiu tirar a água da pedra e eu nunca tinha visto a Marília fazer comida, descobri que realmente aquilo pode ser verdade mesmo. Legal.